Zoom. Alô você, meu querido, minha querida, muito bom estar aqui novamente, te reencontrar, fazer parte da sua vida, poder levar para você um conteúdo que acredito eu ser de qualidade. E nós vamos entrar no assunto que é a base do estudo das células, que é a introdução à citologia, que são os modelos celulares. Na verdade, eu vou dividir essa aula em três tempos, em três partes, né? Primeiro nós vamos falar da célula mais complexa e depois nós vamos tirando as coisas dessa célula até você ter a noção do que é a célula mais simples comigo. Mas ao longo dessas três partes sobre a aula de modelos celulares, o que seria muito bom você não perder de vista ao mergulhar nessa aula? Primeiro, reconhecer os três modelos celulares. O que é uma célula eucarionte animal, o que é uma célula eucarionte vegetal e o que é uma célula procarionte. Depois que vocês aprenderem a reconhecer, bater o olho e saber o que é, qual que é outra coisa que você deveria ter compreendido ao final dessa aula? Como é que é a fisiologia celular, que eu chamo aqui de uma maneira mais simples, um funcionamento básico de uma célula que nós vamos ver. E por último, né, saber quais são os componentes mínimos que uma célula tem, ou seja, o que uma célula, para ser considerada célula, ela tem que apresentar. Se você observar esses três tópicos, se você tiver em mente esses três tópicos, a missão dessa aula terá sido realizada. Por isso, vamos comigo, vamos iniciar a parte 1 dessa aula, que é a célula eucarionte animal. Então, batendo aí o olho numa célula eucarionte animal, pessoal, nós vamos comparar, para ficar mais fácil, fazer uma analogia, uma comparação da célula, para entender a fisiologia, o comportamento, com uma fábrica de sapato, tá? Então, olha só, nós vamos começar a falar da membrana plasmática. Olhem aqui, ó, é a estrutura mais externa de uma célula, é a membrana plasmática. Se eu fosse comparar a membrana plasmática com uma fábrica de sapato, qual que é a estrutura mais externa da fábrica? É o galpão, né? É o local, a construção física da minha fábrica é comparado, então, à membrana plasmática. Porque a membrana plasmática ela vai delimitar o espaço da célula, tá? E, além disso, o que o galpão faz? Se eu tiver que entrar lá com matéria-prima para fabricar sapato, se eu tiver que sair de lá com com o sapato pronto, eu tenho que entrar e sair desse galpão. E você não entra e sai a hora que você quer. Então, a mesma coisa acontece com a membrana plasmática de uma célula. Ela tem o papel de selecionar. Grifem aí, ó, função seletiva. Tudo que entra, tudo que sai de uma célula é via membrana plasmática, tá? Então, o galpão, equivalente ao galpão da fábrica, é a membrana plasmática. Muito bem. Voltando a olhar a célula aqui. Pessoal, qual seria, depois do galpão, o que eu deveria ter lá dentro da fábrica para que ela pudesse funcionar? Sim, eu precisaria de um gerador de energia, porque meus funcionários não vão ficar trabalhando na manivela lá, não vão ficar costurando na mão. Não, eu preciso pôr máquinas, mas antes de eu pôr as máquinas, eu preciso de um gerador de energia. Eis aqui, ó, o nosso gerador de energia, é a mitocôndria. Então, nós vamos comparar a mitocôndria com um gerador de energia. Ela é responsável por fabricar ATP. ATP é adenosina trifosfato. Assim como uma indústria usa energia elétrica para funcionar, as nossas células usam o ATP como a fonte de energia para as suas atividades celulares. Por exemplo, se eu precisar fabricar aí proteínas, preciso unir os aminoácidos.
vai o ATP para unir isso. Preciso fazer um impulso nervoso. Então, para repolarizar a membrana plasmática, vai ATP lá. Então, pessoal, o gerador de energia é a mitocôndria. Algumas vezes você ouve o pessoal falar: a mitocôndria faz respiração celular. Não está errado. A respiração celular é a causa. Entra o oxigênio, que é o comburente, entra a glicose, que é o combustível, isso reage dentro do gerador mitocondrial e gera o ATP como consequência. Eu prefiro ficar com a função, com o papel essencial, que é gerar energia, do que com a causa, que é a respiração celular. Legal, uma vez que nós colocamos lá o gerador de energia, pessoal, agora nós podemos colocar as máquinas para funcionar. E as máquinas da minha célula é o retículo endoplasmático. É essa estrutura aqui, ó. Nós vamos ter dois tipos de retículo endoplasmático. O liso é aquele que não tem ribossomo e o rugoso é aquele que vai ter ribossomo. Observe bem aqui na imagem, esses pontinhos é o ribossomo e esses que não têm pontinhos é o retículo endoplasmático liso. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ou granuloso, ou ergastoplasma, ou a abreviação RER, que é de retículo endoplasmático rugoso, tudo isso é sinônimo. Pessoal, ele seria como a linha de produção, seria o maquinário com os funcionários lá, é a linha de produção. Ele é granuloso porque ele vai apresentar aderido às suas membranas os ribossomos. E ribossomo, pessoal, é a organela mais importante para a célula animal, porque os ribossomos vão fabricar proteína. E se eu olhar a matéria orgânica mais abundante no seu corpo animal, é proteína. Suas fibras musculares são feitas de actina e miosina, que são proteínas. As suas hemácias, os glóbulos vermelhos, têm hemoglobina, que é feito de proteína. A elasticidade da sua pele, a elastina, colágeno, que são proteínas. Então, o corpo de um animal é rico em, como molécula orgânica mais abundante, as proteínas, tá? E onde são fabricadas essas proteínas? No retículo endoplasmático rugoso. Já que a gente está comparando com uma fábrica de sapato, é aí no retículo endoplasmático rugoso que são fabricados os sapatos da nossa fábrica. Esses sapatos são as proteínas. Mas assim como tem o retículo endoplasmático rugoso, como eu já mostrei anteriormente para vocês, tem o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso está relacionado muito mais com a produção de esteroides. Esteroides é precursor de anabolizantes. Então, onde que eu tenho no homem um retículo endoplasmático desenvolvido dentro da célula? Lá nos testículos, tá? As mulheres, nos ovários. Então, eles estão relacionados com a produção de hormônios sexuais. Mas eu prefiro que você dê ênfase no retículo endoplasmático rugoso. Beleza. Então, eu tenho o local de produção das proteínas, produção do sapato. Depois que esse sapato ficou pronto, eu preciso armazenar esse sapato, eu preciso encaixotar esse sapato. Ou seja, eu preciso guardar a proteína. E olha para onde ela vai ser guardada. Segue a flechinha aqui, ó. Ela vai ser armazenada no complexo golgiense, também conhecido como complexo de Golgi, também conhecido como dictiossoma, também conhecido como golgissoma. Não se assuste com a quantidade de nome. Guarde o primeiro nome que eu vou colocando aqui para vocês, que esse primeiro nome é o mais usual, tá? Então, o que é o complexo de Golgi? É um saco vazio no qual as proteínas produzidas pelos ribossomos vão sendo jogadas lá dentro. Então, elas seriam tipo de uma embalagem, uma caixa para esse sapato. É o local onde eu vou encontrar proteína. Então, essa organela é um sistema de membranas vazias que recebe as proteínas sintetizadas pelos ribossomos e que nelas são armazenadas.
podendo originar as enzimas. E aqui vai uma dica. Como diferenciar enzima de proteína? Toda enzima é uma proteína. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína será uma enzima. Por quê? Eu dou um nome para enzima para uma proteína que faz reação química, tipo uma enzima que vai quebrar um disacarídeo, a maltose, em monossacarídeo. Para fazer isso, reação química. Eu dou nome a essa proteína de enzima. Então, enzimas são proteínas que fazem reação química. Mas nem toda proteína faz reação química. Aí, quando ela não fizer reação química, ela não se chama enzima. Ela se chama somente proteína. Ok? Então, beleza. Depois que eu armazenei o meu sapato, eu preciso mandar o meu sapato para a expedição. Eu preciso que ele saia da fábrica, que ele saia da célula. E a expedição, né, são os lisossomos. São os lisossomos. Então vamos lá. Vamos fechar essa primeira parte. O retículo endoplasmático rugoso é rugoso porque tem ribossomo. E o ribossomo fabrica proteína, que é armazenada no complexo de Golgi. E quando esse complexo de Golgi estiver cheio, ele vai liberar bolinhas, vesículas. E essas vesículas podem ser os lisossomos. O que os lisossomos são? É a transportadora, é o que vai fazer a expedição. Uma vez que as enzimas foram armazenadas, agora elas serão direcionadas a realizar, atenção, se ela tiver que digerir uma organela velha, veja que eu tenho várias mitocôndrias aqui dentro. Se tiver que digerir uma organela velha, ela vai fazer uma autofagia. Fagia significa comer. Vai comer uma organela velha que não está trabalhando quanto ela deveria. Se tiver uma bactéria aqui fora, isso daqui seria um glóbulo branco. Esse lisossomo sai da célula e digere a bactéria. É assim que os nossos anticorpos são produzidos. Como a bactéria é diferente da célula, ela realiza uma heterofagia. E se a célula estiver muito velhinha, vários lisossomos são espalhados por toda a célula e faz uma autólise. Lise é rompimento celular. Então, o que os lisossomos fazem? Autofagia, heterofagia, autólise. Ele come ou corpo estranho, ou come uma organela, ou come toda a célula. Se ele come, a gente vai trabalhar com o conceito de digestão celular. Então, uma vez que as enzimas foram armazenadas, agora elas serão direcionadas a realizar uma digestão de uma organela, autofagia, a digestão de um corpo estranho, heterofagia, ou causar a morte da célula, autólise. Beleza. Agora, pessoal, nós precisamos pensar no seguinte. Uma fábrica tem lá o escritório onde fica o patrão, que vai mandar nessa célula. Qual que é o escritório dessa célula aqui? Vocês conseguem ver quem manda em todo esse processo? Sim, o núcleo. Só que o núcleo, pessoal, ele é formado por 4 componentes. Então eu tenho essa membrana externa aqui, que é a carioteca. Tem um depósito de matéria-prima para fabricar DNA e RNA, que são os nucleotídeos, é a unidade formadora do material genético. Tenho a parte líquida e tenho o material genético. É isso que nós vamos aprofundar agora. Então, o núcleo. O núcleo é a gerência, é o local onde vai ocorrer o centro de comando da célula. Então, essa parte da célula representa o DNA, que interage com o nucleolo para produzir o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é o office boy. O RNA mensageiro deixa o núcleo e vai até o retículo endoplasmático rugoso, levar a informação do DNA para ele fabricar aquela proteína que ele precisava, que a célula estava precisando naquele momento. É assim que se forma o modelo celular. Então, vamos de novo aqui. Ó.
Eu tenho, agora vamos respirar, vamos pausar, vamos por parte. Agora você que recebeu esse mundo de informação. Então vamos lá. Eu tenho o galpão da célula. Esse galpão é a membrana plasmática. Dentro desse galpão eu tenho o escritório central, que é um núcleo. Mas quem do núcleo que manda? O DNA. O DNA interage com o nucleolo e é fabricado o RNA mensageiro, que vem no retículo endoplasmático rugoso, levar para os ribossomos a informação de como fabricar a proteína. Essa proteína será armazenada no complexo de Golgi, que dará origem aos lisossomos, responsável pela digestão celular. Para que tudo isso funcione, é necessário energia produzido pelas mitocôndrias. E é isso que eu vou pedir para vocês guardarem. Ouve de novo essa história e faça a anotação desse fluxograma de como a célula animal funciona. Se você tiver isso em mente, pessoal, a hora que nós formos trabalhar com cada parte desse processo celular, da fisiologia celular, tudo vai se conectar, tudo funciona como uma espécie de circuito integrado. Tudo bem? Então, esse é o modelo de uma célula extremamente complexa, que é o modelo de uma célula eucarionte animal. É a célula mais evoluída que existe. A partir daí, galera, é só a gente começar a comparar ela com uma célula vegetal e depois ir tirando as coisas de dentro dela até restar a célula procarionte. Se você gostou, deixa um like aí, deixa um sorrisinho pro tio Montanha, deixa o agradecimento, eu agradeço. Ficou com dúvida, deixa sua dúvida aqui nos comentários e a gente vai trabalhando junto, tudo bem? Não perca agora, logo a seguir, o próximo vídeo, se trata da célula eucarionte vegetal. Beleza? Tchau, fui!